Bom, então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos hoje falar sobre epidemiologia. Vamos lá. Epidemiologia. Conceito de epidemiologia. Então, epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos eventos relacionados à saúde em específicas populações e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde. Então, o que a epidemiologia faz? Ela estuda a frequência, com que determinados eventos relacionados à saúde acontecem numa determinada população. Então, assim, é mais ou menos a gente estudar a frequência e as causas, que levam aquela determinada doença a acometerem uma determinada população, tá? Então, a epidemiologia é uma disciplina básica da saúde pública voltada para a compreensão do processo saúde e doença na coletividade. Como disciplina da saúde pública, preocupa-se com o desenvolvimento de estratégias para as ações voltadas para a proteção e promoção da saúde da comunidade. Por que é importante a gente saber, e entender aí de epidemiologia? Anteriormente, nós não falamos que a saúde pública, ela se preocupa com a saúde do coletivo, de uma determinada população, de toda a população, e que ela move ações específicas em determinadas áreas para combater determinadas doenças, que tem maior incidência naquelas áreas. E como é que eu sei qual que é a incidência, qual que é a maior incidência de X ou Y doença? É através da epidemiologia. Então, eles vão pegar uma determinada população, de uma determinada região e vão estudar ali as doenças que são mais frequentes, que são mais comuns de serem encontradas naquela determinada população. E aí eles vão estudar o que está levando aquela população a ser acometida pela mesma doença. Então, é isso que a epidemiologia vai estudar. Tá? E por que eu preciso estudar a epidemiologia, populacional? Porque para eu poder promover ações de promoção à saúde, de desenvolver ações que vão dificultar o desenvolvimento de determinadas doenças em determinadas áreas, eu preciso entender como é que aquela área vive, como é que aquela população que habita aquela determinada área costuma viver ali, Então, não é só identificar que está aparecendo muitas pessoas com uma determinada doença e identificar que aquelas pessoas habitam o mesmo local, a mesma região. Então, precisa estar sempre atento ali aos dados que são obtidos pelos serviços de saúde para poder ter um controle e, a partir daí, poder desenvolver ações que vão tentar diminuir a incidência desse evento, dessa doença. Tá? Então, objetivos da epidemiologia. Identificar o agente causal ou fatores relacionados à causa dos agravos à saúde. Então, é identificar o que está causando aquele agravo à saúde. Entender a causa dos agravos à saúde. Então, assim, no 1 é identificar o agente causal. E no 2 é entender o que está levando as pessoas a se contaminarem com aquele determinado agente causal. Ok? Definir os modos de transmissão. Entender como é que essa doença se propaga, como é que ela se espalha, Então, definir os modos de transmissão, como essa doença vai ser transmitida. Definir e determinar os fatores contribuintes aos agravos da saúde. Então, quais fatores que são favoráveis à proliferação, à disseminação daquela doença? Identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica das doenças. Então, assim, entender e passar para a população o que aquela região favorece para a disseminação de determinada doença. Então, assim, naquela região, o que ali está favorecendo a doença a se desenvolver? Então, às vezes, clima, às vezes,
condições geográficas mesmo, a presença de rios, córregos, enfim, né, geograficamente falando, o que aquela região está ajudando, né, o que aquela região está ajudando a doença a se proliferar. Estabelecer os métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde, então eu vou identificar esses padrões e aí eu vou começar a estabelecer métodos estratégicos, então eu vou começar a desenvolver ações que vão tentar controlar, né, os agravos à saúde. Estabelecer medidas preventivas, então, a partir do momento que eu conseguir identificar, que eu conseguir definir, né, quais são os modos de transmissão, e identificar como essa doença se propaga, eu consigo estabelecer medidas para prevenir a população de serem acometidas por essa determinada doença. Então, auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde. Então, a partir daí, né, identifiquei, criei um plano de ação, eu vou começar a colocar esse plano em prática. Então, auxiliar no planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde. Quem que vai desenvolver essas ações? O serviço de saúde. Tá? Prover dados para administração e avaliação de serviços de saúde. Então, eu preciso fazer um acompanhamento, né? Eu preciso colher dados e avaliar como é que as minhas ações estão sendo aplicadas e qual o resultado que essas ações estão me trazendo, tá? Se aquilo está sendo suficiente ou não, né? A gente bola uma estratégia de ação, mas eu preciso depois avaliar esses resultados, eu preciso saber se aquilo foi suficiente para controlar, né, a doença, ou se não. Às vezes, a gente percebe que precisa modificar ali as ações, precisa intervir de uma outra maneira, precisa mudar o plano de ação, ou precisa só acrescentar algumas ações, então precisa também fazer esse acompanhamento para ter essa devolutiva, né, para saber se está resolvendo ou não. Se não estiver resolvendo, mudar. Se estiver dando um resultado positivo, manter. Caracteres epidemiológicos. Definição. Características relativas à pessoa, tempo e lugar que determinam a forma de apresentação das doenças à comunidade. Distribuição geográfica. Então, ocorrência das doenças segundo áreas ou regiões. Determinadas regiões, determinadas áreas, elas apresentam condições mais favoráveis para o surgimento de determinadas doenças. Então, distribuição universal. Então, assim, o que independente da área pode acontecer em qualquer lugar. Gripes, as hepatites, o HIV, né? Então, distribuição rural. O que é mais comum aparecer na área rural? Diarreias, que é por conta ali da condição de saneamento. É muito comum as pessoas apresentarem quadros de diarreia. Por quê? Porque elas são facilmente, o organismo dessas pessoas é facilmente acometido por micro-organismos que são patogênicos, que podem desenvolver uma doença. E aí o corpo reage e uma das reações é a diarreia. Distribuição urbana. Então, assim, o que é mais comum aparecer na região urbana? As doenças que são por aglomerações, como, por exemplo, o sarampo, né, catapora. Então, são doenças que são facilmente disseminadas porque existem sempre grupos grandes de pessoas. Então, criança na escola, então é parquinho, shopping, enfim, né? Então, onde tem aglomeração de pessoas. Distribuição cronológica. Então, tem a ocorrência de doenças segundo variação regulares, que são as endemias, e variações irregulares, epidemia, surto epidêmico e pandemia. Terminologias epidêmicas. E algumas terminologias que a gente usa comumente e que é interessante a gente saber, né? Então, assim, o que é um agente? Entidade biológica, física ou química capaz de causar doença. O agente é aquilo que vai causar a doença. O que é um agente infeccioso? É um agente biológico capaz de produzir infecção ou uma doença infecciosa. O que é uma busca ativa? É a busca de casos suspeitos que se dá de forma permanente ou não. Visitas periódicas no serviço de saúde em áreas silenciosas
e na ocorrência de casos em municípios vizinhos. Então, assim, o serviço de saúde, ele vai até a população, até a pessoa, né, para tentar descobrir se aquela pessoa apresentou alguns sinais da doença e ali desenvolver medidas de profilaxia, de prevenção. Por exemplo, a meningite, né? Se eu tenho um caso de um paciente que apresenta meningite, eu preciso fazer uma busca ativa, eu preciso buscar as pessoas que tiveram contato com esse paciente e começar a acompanhá-lo por um período para saber se eles vão apresentar sinais da doença, para preveni-los, para informá-los, né, de que ele teve contato com uma pessoa que está com meningite. Por quê? Porque é uma doença de alta contaminação e que eu preciso fazer um trabalho ali todo específico com as pessoas que tiveram contato com esse paciente, tá? Então, isso a gente chama de busca ativa. O serviço de saúde, ele vai até a pessoa e não o atendimento passivo, que é quando o doente vem buscar o atendimento, né, no serviço de saúde. Então, aqui, o serviço está indo buscar o paciente, o cliente. Caso autóctono, caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência. Então, assim, ele não foi viajar, ele não esteve fora da sua área residencial e ali ele contraiu aquela doença. Então, assim, por exemplo, voltando no caso da meningite, por exemplo, ele contraiu na área de residência dele, na zona em que ele vive. Então, quer dizer que tem alguém infectado ali naquela área. Quando é um caso importado, né, que é um doente que adquiriu a doença em outra região, de onde emigra ou onde esteve ocasionalmente, a gente chama de caso importado. Por quê? Não quer dizer que necessariamente que o vírus estava... o vírus não, né? O agente infeccioso estava naquela região que ele reside. Ele veio de fora. Então, assim, eu fui para uma área onde é muito comum a incidência, os casos de febre amarela, por exemplo. Não é comum aqui na nossa região, mas eu fui para uma área onde é mais comum. E lá eu adquiri a doença e vim para cá. Então, eu importei o caso, tá? Eu trouxe esse caso, essa doença comigo, tá? Eliminação é a redução a zero da incidência de uma doença ou um agravo, porém com manutenção indefinidamente no tempo das medidas de controle. Então, assim, teve alguns casos, ou teve um caso de uma doença numa determinada região, e aí as pessoas foram se tratando, teve ali todo o trabalho de contenção da doença, e aí parou de aparecer novos casos daquela doença. Então, eliminou. E aí precisa fazer um controle, né, um acompanhamento ali de manutenção para se garantir que essa doença não volte a cometer pessoas daquela determinada região. Então, conseguiu eliminar aquela doença naquela região, naquele estado, naquele país, enfim, né? Naquela comunidade, por ali vai. Então, assim, não tem mais. Começaram a aparecer casos de determinada doença e aí, depois de toda a ação, conseguiu controlar, conseguiu erradicar, acabar, tá bom? Endemia, ocorrência de casos de doenças em frequência que não excede a habitual na mesma comunidade. Então, assim, tem algumas doenças que elas são endêmicas. Em determinada época do ano, aparecem alguns casos de uma doença que ela é frequente, né, naquela região. Como, por exemplo, aí a gente tem as endemias de gripe, né? A gente sabe que em determinada época do ano, um grande número de pessoas vai adquirir ali a gripe, tanto que tem as campanhas de vacinação, elas são anuais, aí tem sempre na mesma época. Por quê? Porque já é comum essa doença aparecer, tá? Infelizmente, a gente não consegue acabar, não conseguiu ainda erradicar aí com o vírus da gripe, porque ele é mutante, ele está sempre mudando, então por isso que a vacina também você tem que tomar todo ano, porque a vacina ela consegue combater o vírus que tinha circulante na endemia anterior. Na próxima virada de estação,
esse vírus já sofreu mutações e aí, muitas vezes, aquela vacina se torna ineficaz, né, para essas mudanças que o vírus apresenta. E aí, tem de novo toda a campanha de vacinação. Por quê? Porque são doenças que a gente já sabe que costumam aparecer nessa determinada época do ano, tá? Então, são as endemias. Aí tem a epidemia. Então, é uma elevação brusca, temporária e significante na incidência de uma moléstia, causada pela alteração de um ou mais fatores da estrutura epidemiológica. O número de casos que indica a existência de uma epidemia varia com o agente infeccioso, o tamanho e as características da população exposta, sua experiência prévia ou falta de exposição à enfermidade e o local e a época do ano em que ocorre. Então, a epidemia é quando algumas doenças começam a aparecer num número maior do que o comum, num número maior do que o esperado. Então, assim, muitas pessoas começam a apresentar a mesma doença, tá? Mas só que, assim, o número de pessoas, a doença pode até ser comum, mas o número de pessoas que ficam doentes, ele começa a ser bastante elevado. Então, vira uma epidemia. Depois, nós temos... Só um minutinho, acho que foi uma coisa. Depois, nós temos a erradicação. Então, o que é erradicar? É extinguir, tá? É acabar. Então, é a cessação de toda a transmissão da infecção pela extinção artificial da espécie do agente em questão, de forma a permitir a suspensão de qualquer medida de prevenção ou controle. Tá? Então, não tem mais nenhum caso daquela doença. Cada doença tem um período aí a ser acompanhado, mas passou este período, não apareceu mais nenhum caso, então a gente fala que a gente conseguiu erradicar. Por exemplo, tínhamos conseguido erradicar a poliomielite, que é a paralisia infantil no Brasil. Por quê? O número de pessoas vacinadas era bastante elevado, então as pessoas não estavam mais desenvolvendo a poliomielite, tá? Depois que nós tivemos aí os Jogos Olímpicos, né, as Olimpíadas, essa doença voltou a aparecer com mais frequência novamente, infelizmente, no Brasil. Por quê? Porque ela tinha sido erradicada no Brasil. Fora dele, não. E aí muitas pessoas vieram de fora, né, por conta desses eventos, as pessoas vieram de fora e com elas trouxeram novamente o vírus para dentro do nosso país. E o número cada vez maior de pessoas que não estão sendo vacinadas, né? E a gente não está falando de uma vacina específica, está falando de várias vacinas ou de todos os tipos de vacina. Tem o movimento aí anti-vacina, que eles não tomam vacina nenhuma, né? Então, o número de pessoas vacinadas começou a cair significativamente e algumas doenças voltaram a acometer pessoas aqui no nosso país, doenças que nós já tínhamos conseguido erradicar, já tínhamos conseguido extinguir. E, infelizmente, algumas dessas doenças, elas deixam sequelas permanentes, né? E que essas sequelas resultam, muitas vezes, na incapacidade do ser humano, né? No caso da paralisia infantil, é uma paralisação motora, né? Então, assim, ela vai apresentar dificuldades para o resto da vida, né? Enfim, o que poderia resolver? A vacinação em massa ser realizada realmente em massa, todas as pessoas se vacinassem, né? Mas aí é um assunto para uma outra hora, a questão da vacinação, tá? Infelizmente. Mas continuando. Fomites. Objetos de uso pessoal, do caso clínico ou portador, que podem estar contaminados e transmitir agentes infecciosos e cujo controle é feito por meio da desinfecção. O que é um fomites? É um objeto, tá? Que ele vai conseguir transmitir ali aquele agente que causou a doença. Então, por exemplo, eu estou contaminada, né, com uma determinada doença e eu faço uso de alguns objetos, celular, maçaneta, caneta, copos, enfim, objetos, né, que eu estou usando e que aí eu acabo contaminando esse objeto. Quando outra pessoa
vem e faz uso do mesmo objeto, ela acaba também sendo contaminada por esta doença. Tá? Então, assim, o que transmitiu para aquela outra pessoa, para o segundo indivíduo? O objeto que foi utilizado pelos dois. Né? Então, assim, a pessoa infectada fez uso de algo, de um objeto, onde o agente infeccioso ficou nesse objeto e uma segunda pessoa veio e fez uso desse mesmo objeto e acabou se contaminando. Tá? Fonte de infecção: pessoa, animal, objeto ou substância a partir da qual o agente é transmitido para o hospedeiro. Então, assim, a fonte de infecção é o agente causador da doença, ele estava naquele objeto, ou naquela pessoa, ou naquele animal, tá? E aí ele vai ser capaz de transmitir para um outro hospedeiro. Hospedeiro, organismo simples ou complexo, incluindo o homem, que é capaz de ser infectado por um agente específico. Então, assim, é onde o agente infeccioso vai ficar guardado. Tá? Então, hospedeiro é quem é de hospedar, de quem hospeda, de quem guarda. Tá? Então, é um organismo simples ou complexo, que pode ser o homem, pode ser uma pessoa, tá? Que ele é capaz de ser infectado por um agente causador de doença específica. Tá? Imunidade: resistência usualmente associada à presença de anticorpos que têm o efeito de inibir micro-organismos específicos ou suas toxinas responsáveis por doenças infecciosas. Então, a imunidade é a resistência que o meu corpo tem de combater determinadas doenças, né? Então, o que vai fazer com que o meu corpo seja capaz de combater um determinado agente causador de doença, agente patogênico, que a gente chama, né? Um agente causador que é capaz de desenvolver uma doença, e o meu corpo não vai, ele vai conseguir combater. Então, imunidade ativa é a imunidade adquirida naturalmente pela infecção com ou sem manifestações clínicas, ou artificialmente pela inoculação de frações ou produtos de agentes infecciosos, ou do próprio agente morto, modificado ou de forma variante. Então, assim, a ativa é aquela imunidade que eu adquiri ou através das vacinas, ou a imunidade que eu adquiri por ter tido contato com a doença. Tá? Então, o meu corpo, ele teve contato com determinado agente causador de uma determinada doença, de uma determinada patologia, e aí o meu corpo conseguiu combater aquele agente e a doença não se instalou no meu organismo, mas o meu organismo que criou uma imunidade para aquele determinado agente causador de doença. Então, se eu tiver contato de novo, o meu corpo ele já tem anticorpos para combater aquela doença. Tá? A imunidade passiva é a imunidade que é adquirida naturalmente da mãe, através do leite materno, tá? Ou artificialmente por inoculação de anticorpos protetores específicos. Aí são os soros ou imunoglobulinas. Por exemplo, vacina, o meu corpo cria anticorpos, tá? No caso do soro, por exemplo, você é ficado com uma cobra, você recebe o soro, né? O soro, ele já vem com os anticorpos prontos, então o meu corpo, ele não desenvolve o anticorpo para combater aquele veneno daquela cobra, por exemplo, tá? No caso da imunidade passiva, o meu corpo não vai desenvolver, ele vai adquirir pronto. E na imunidade ativa, o meu corpo vai ter o contato, né, com aquele determinado agente patogênico e ele vai desenvolver os anticorpos para combater aquele agente futuramente, tá? Então, a passiva eu já recebo pronto, meu corpo não faz nada, tá? Então, são os casos, dos soros e
da imunidade dos anticorpos que o bebê recebe através da amamentação, né, do leite materno. Então, todos os anticorpos que aquela mãe desenvolveu ao longo da vida, tenha sido ele por ter adquirido uma doença ou por ter sido vacinada, não importa, ela vai passar para aquele leite materno e aí o bebê, ao receber o leite materno, ele recebe esses anticorpos, tá bom? Então, a imunidade passiva, meu corpo não produz nada, ele já recebe pronto. Na ativa, ele desenvolve esses anticorpos. E incidência, número de casos novos de uma doença ocorridos em uma população particular durante um período específico de tempo. Quando a gente estava falando lá de estudar a ocorrência de determinada doença, né, numa determinada população, a gente está falando de incidência. Então, assim, quantos casos novos da doença X apareceram nessa população neste período específico? Então, vai pegar um período ali para estudar e de, por exemplo, janeiro a março, tiveram novos casos de tal doença. Quantos foram? X. Então, é esse número que a gente chama de incidência. Infecção. Infecção é a penetração, alojamento e, em geral, multiplicação de um agente etiológico animado no organismo de um hospedeiro, produzindo-lhe danos com ou sem aparecimento de sintomas clinicamente reconhecíveis. Então, assim, o agente patogênico, ele conseguiu se instalar no organismo, né, da pessoa, e aí ele vai causar algum dano dentro desse corpo, e essa pessoa não necessariamente vai apresentar sintomas clínicos, né? Depois de um determinado tempo, sim, vai aparecer, mas não de imediato, tá? Então, a infecção é quando o homem, a pessoa, né, o nosso organismo, ele é infectado por um agente patológico, tá? E aí o nosso corpo começa a desenvolver ali uma infecção. Infectividade é a capacidade do agente etiológico se alojar e multiplicar-se no corpo do hospedeiro. A infectividade é a velocidade, a capacidade que esse agente patológico tem de se desenvolver dentro do corpo, né, do novo hospedeiro e se multiplicar ali dentro. Tá? Então, tem alguns agentes patológicos que eles têm uma infectividade lenta, né? Eles demoram para se multiplicar e acometer o corpo do hospedeiro. Outros não, são bem rápidos, tá? Notificação consiste na informação periódica do registro de doenças de notificação compulsória, obtidas por meio de todas as fontes notificadoras. Tem algumas doenças que, quando a gente tem a informação de que apareceu numa determinada região, a gente tem a obrigação de notificar, de avisar, né, os serviços de saúde competentes. Por quê? São doenças de grande contágio, né, de fácil disseminação, e que eu preciso ali desenvolver todo aquele processo de busca ativa, de desenvolver ações para conter a disseminação daquela doença. Então, apareceu um paciente com algumas doenças, tem uma lista de doenças que são de notificação obrigatória, compulsória, que eu vou passar para vocês depois, então a gente chama de notificação compulsória, que é assim, apareceu uma determinada doença, eu identifiquei a doença, eu preciso fazer a notificação, tá? Para quê? Os serviços de saúde já comecem ali o trabalho de controle da doença, tá? Pandemia. Epidemia de uma doença que afeta pessoas em muitos países e continentes. Então, assim, grandes casos da mesma doença começam a aparecer em muitas pessoas e em mais de um país ao mesmo tempo ou sequentemente, tá? Então, assim, vários países, continentes começam a apresentar a mesma doença, né? Atualmente temos aí a Covid-19, né? É um exemplo muito
próximo, né, de pandemia. Patogenicidade, capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível. Então, patogenicidade é a capacidade que aquele agente biológico, que aquele micro-organismo patogênico tem de causar uma doença. Então, assim, não necessariamente eu vou ficar doente, mas qual é a capacidade daquele agente biológico específico de causar uma doença, né? De desenvolver uma determinada doença no hospedeiro suscetível. Então, essa é a patogenicidade. Período de incubação. Intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro suscetível a um agente biológico e o início dos sinais e sintomas clínicos da doença nesse hospedeiro. Então, assim, é o tempo que leva do dia que eu tive contato com o agente causador da doença até o dia que o meu corpo vai começar a apresentar os sinais e sintomas que aquela doença causa, tá? Então, é este período, porque não necessariamente eu tive contato com o agente causador da doença, né, o agente biológico, hoje, e hoje à noite, amanhã de manhã, eu estou apresentando sinais da doença. Não. Alguns levam mais tempo, outros menos tempo, né? Alguns dias para que o meu organismo comece ali a apresentar os primeiros sinais e sintomas daquela doença. Então, quantos dias? Qual é este período, né, que a gente chama de período de incubação? Quanto tempo vai demorar desde o dia que eu tive contato até o dia que eu comecei a apresentar os sinais e sintomas da doença? Tá? Então, isso a gente chama de período de incubação. E isso é muito importante eu saber, porque eu preciso saber, desde o dia que eu tive contato até o dia que eu comecei a apresentar sintomas, quantas pessoas ou quais pessoas eu tive contato nesse meio. Porque algumas doenças, elas são transmitidas muito facilmente antes mesmo da pessoa começar a apresentar alguns sintomas, né? Então, eu preciso entender qual é a doença, qual é o período de incubação, qual é o seu meio de transmissão, né? Ela é transmitida a partir de quantos dias antes do aparecimento dos sinais e sintomas. Tudo isso é importante saber para poder controlar a disseminação da doença. Depois tem o período de transmissibilidade. É o intervalo de tempo durante o qual uma pessoa ou animal infectado elimina um agente biológico para o meio ambiente ou para o organismo de um vetor hematófago, possível, portanto, a sua transmissão a outro hospedeiro. É exatamente o que eu acabei de dizer. Qual que é o período onde eu, que estou infectada, né, que estou doente, que estou acometida pela doença, estou conseguindo transmitir essa doença, né? Por qual é o período? Então, a gente sabe que tem determinados, que a doença tem um ciclo, né? Então, determinados períodos desse ciclo da doença, eu vou conseguir transmitir essa doença para outras pessoas, né? E qual é este período? Então, é o período de transmissibilidade. Se eu vou promover ações, eu preciso saber qual tipo de ação, em qual período, por quanto tempo, tá? Profilaxia, conjunto de medidas que tem por finalidade prevenir ou atenuar as doenças, suas complicações e consequências. Quando a profilaxia está baseada no emprego de medicamentos, trata-se da quimioprofilaxia, tá? Então, profilaxia, o que é? É o que eu vou fazer para tentar prevenir ou diminuir, né, as doenças, suas complicações e as suas consequências. Então, o que a gente chama de tratar, tá bom? Reservatório. O habitat é um agente infeccioso no qual este vive, cresce e se multiplica, sendo responsável pela sua sobrevivência e perpetuação na natureza. Ele pode ser um humano, um animal ou o ambiente. Tá? Então, o reservatório é um lugar que vai dar condições de vida para aquele agente patológico. Tá? Então, onde que esse agente patológico, esse agente infeccioso
vive, cresce e se multiplica, né? O que dá condição de vida para ele, tá bom? Resistência, conjunto de mecanismos corporais que servem de defesa contra a invasão ou multiplicação de agentes infecciosos ou suas toxinas. Então, assim, é a resistência, é a capacidade que o meu corpo tem de se defender da invasão desses agentes patológicos, tá? Então, a capacidade que o meu corpo vai desenvolver para não deixar aquela doença se instalar no meu corpo, tá? Surto epidêmico. Epidemia de proporções reduzidas, atingindo uma pequena comunidade humana ou instituições fechadas. Então, por exemplo, uma epidemia que acontece num local controlado, né? Por exemplo, colégios, hospitais, quartéis, então, casas de repouso. Então, as pessoas que frequentam, que habitam aquela, né, determinada instituição, aquela determinada comunidade, estão apresentando a mesma doença, mas é controlado ainda, é só ali. E aí precisa começar a agir rapidamente para que aquela doença não passe dali, né? Não saia daquele meio, daquela instituição, daquela comunidade, que não passe para outros grupos, tá? Mas é surto epidêmico. Então, teve um surto epidêmico de X doença na escola tal, né? Ou no hospital X. Então, é só aquele local que está com este problema, apresentando as pessoas que ali frequentam que estão desenvolvendo a mesma doença. Virulência. Grau de patogenicidade de um agente infeccioso. Capacidade de produzir casos graves e fatais. Virulência, então, é a força que aquele agente infeccioso tem. Tá? É o grau de patogenicidade. Patogenicidade é doença. Tá? Então, grau de patogenicidade de um agente infeccioso. Tá? Via de eliminação, que é o que a gente chama de porta de saída também. A forma como o agente infeccioso atinge o meio ambiente. Né? Então, por exemplo, no caso do homem, a porta de saída, né, a via de transmissão, pode ser o trato digestivo, o trato respiratório, lesões na pele, trato geniturinário. Então, assim, da onde que aquele agente infeccioso que estava hospedado no meu corpo vai sair para poder contaminar um outro corpo, um outro hospedeiro, tá bom? Via de penetração, é o que a gente chama de porta de entrada. Então, é o trajeto pelo qual o agente introduz no novo hospedeiro. Basicamente, são as mesmas de saída, tá? Basicamente, por exemplo, se a minha porta de saída é uma lesão na pele, a porta de entrada também pode ser uma lesão na pele, por exemplo, tá bom? Basicamente, são as mesmas. Não é uma regra, tá? Não é sempre assim, mas basicamente é isso. E zoonoses, infecção ou doença infecciosa transmissível sob condições naturais de homens e animais e vice-versa, tá? Então, são doenças ou infecções que são transmissíveis, tá? Sob condições naturais, então, assim, não tem nada de extraordinário. Aqui eu só consigo entrar com medidas de prevenção, né, de cuidados. Não tenho muito como tentar acabar com esse agente de outra maneira. E que ele pode acometer homens, passar do homem para o animal ou do animal para o homem. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente está em contato com o animal, né? Porque o animal ele é capaz de transmitir doença para o homem, tá? E a gente precisa entender quais são essas doenças, quais os cuidados que eu tenho que ter, tá? Aí a gente fala de vigilância epidemiológica. Então, tem a epidemiologia, que vai estudar, né, todo ali a ocorrência de uma determinada doença, mas tem o que a gente chama de vigilância epidemiológica. O que é isso? Então, é um ciclo, tá? Onde eu começo com conhecimento, detecção, prevenção, ações. Então, assim, não tem necessariamente uma ordem a ser seguida, porque em alguns casos eu posso ter
a detecção da doença e depois começar a entrar com prevenção para não disseminar mais, né? Então, aí desenvolver ações e depois obter um conhecimento específico daquela doença, ou eu posso primeiro ter o conhecimento e depois detectar alguns casos para aí entrar com prevenção e ações, enfim, tá? Então, a vigilância epidemiológica é este ciclo que ele não cessa, tá? Eu estou sempre em atenção, sempre vigiando ali a população, né, de uma determinada região, porque a gente não consegue fazer isso de uma maneira global, única. Então, a gente divide essas ações por regiões para poder fazer um acompanhamento melhor. E quando começa-se a perceber que existem as mesmas características de uma determinada doença em várias regiões, aí o trabalho ele precisa ser conjunto, precisa ser expandido, né? Precisa estudar melhor, ver o que está acontecendo, enfim, né? Para poder entender e aí entrar com medidas de contenção dessa doença, né? Para tentar erradicar. Mas é sempre um ciclo ali que ele não cessa, tá? Então, a vigilância epidemiológica vai estar sempre atenta às doenças e aos casos o número de casos que essas doenças apresentam, tá bom? Então, a vigilância epidemiológica, ela é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle, tá? Então, assim, vai estar sempre estudando o perfil populacional na saúde, né, da população, para ali tentar pegar e entrar com as ações quando necessário, logo no início, para não ter uma disseminação muito grande dessa determinada doença. Tá? Então, fontes de dados. São necessários vários tipos de informações buscando conhecer, documentar e intervir. Então, tem notificação de doenças, notificação ativa, procedimento que tem por objetivo detectar casos que não foram captados pelo sistema de notificação. É realizada através de visitas periódicas a serviços de saúde, como hospitais e laboratórios, instituições de ensino, ambulatórios, busca em prontuários, CCIH e outros locais que possam ser fontes de notificação. Então, assim, às vezes não aparece um número recorrente de casos na mesma instituição, mas se eu começar a observar a instituição X, a Y e a Z, eu vou ver que nas três eu tive o surgimento da mesma doença, tá? Então, isso também precisa ser feito constantemente, esse trabalho. Porque se começa a aparecer o mesmo caso na mesma instituição, você vai falar, poxa, tem alguma coisa errada, está aparecendo muitos casos aqui. Mas quando é instituições diferentes, às vezes eles não têm como saber, né, que o hospital X, o Y e o Z estão apresentando casos, estão recebendo doentes, apresentando os mesmos sintomas da mesma doença. Né? Então, assim, quando você começa a misturar essas informações, né, a juntar essas informações, você começa a perceber que pode ter, sim, ali um determinado padrão. Poxa, então pode ser a mesma doença em regiões diferentes. Às vezes, são hospitais que atendem basicamente ali pessoas de uma mesma região, mas às vezes não. Né? Então, assim, preciso estudar isso, preciso ver o que realmente está acontecendo. Aí tem a notificação negativa, denominação da notificação realizada periodicamente, mesmo na ausência de casos. O serviço de saúde informa por intermédio de um boletim, telegrama ou até por telefone que não ocorreram casos de uma determinada doença. Então, assim, a instituição de saúde ela precisa informar, né, quando ela recebe quando ela identifica o surgimento de uma determinada doença, mas o inverso também acontece. Essas instituições também recebem as notificações negativas. Então, assim, neste período não atendemos nenhum paciente com X doença, né? Uma doença que precisa ali fazer um trabalho de contenção com quem teve contato, para não, né, espalhar essa doença. Então, essa notificação negativa também acontece. Então, aquela instituição vai saber que não só ela não recebeu nenhum paciente
de determinada doença, mas as demais também não. Então, nessa região, essa doença não está aparecendo, né? As pessoas não estão desenvolvendo. Esse sistema é útil. 1. Sendo a doença objeto de erradicação, de eliminação ou controle. 2. Quando a incidência da doença é baixa e pode haver um período mais longo sem que ocorram casos. Dessa forma, os serviços de saúde obrigam-se a informar que não houve casos, estão sempre vigilantes. Então, assim, eu também preciso avisar que não tive, né, nesse período. Do mesmo jeito que a gente recebe a notificação negativa, a gente também passa a notificação negativa, tá? Não tivemos. Sistemas Nacionais de Informação. Aí tem o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, reúne todas as informações relativas aos agravos de notificação alimentados pelas notificações compulsórias. O SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, o SINASC, Sistema de Informação de Nascimento, CIH, Sistema de Informações Hospitalares, o SAI, Sistema de Informações Ambulatoriais, SIAB, Sistema de Informações sobre Atenção Básica, CIOviolência, Sistema de Informação de Violência. Então, eu preciso avisar cada um, claro, com suas respectivas informações, mas eu preciso avisar todos esses sistemas, todos eles, de que houve ou não casos, né, que correspondem a cada um deles. Então, assim, o CIOviolência, por exemplo, o Sistema de Informação de Violência. Eu recebo um paciente, uma paciente ou um paciente que apresenta sinais de violência. Aí eu preciso repassar, não só para a polícia, mas eu preciso passar para este órgão aqui que é responsável por esse tipo de ocorrência. Então, tendo, e num determinado período de tempo não tendo, eu preciso avisar do mesmo jeito. Características gerais para investigação epidemiológica. Coleta de dados, processamento dos dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de controle apropriadas, promoção das ações de controle indicadas, avaliação da eficácia das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes. Então, é aquilo que a gente falou lá no início, né? O que eu vou fazer? Eu vou coletar os dados, eu vou estudar esses dados que eu colhi, né? Então, vou analisar ali o que está acontecendo, como que esse evento se manifesta, como que ele evolui, enfim. Aí, vamos desenvolver ações, né, para que esse evento consiga ser diminuído ou erradicado. E aí, passar para frente, porque primeiro eu vou estudar ações que são possíveis de serem realizadas. A partir daí, eu vou pôr em prática. Colocando em prática, eu preciso avaliar e aí divulgar as informações que são pertinentes. Se funcionou, se não funcionou, se foi eficiente, se atingiu o objetivo total ou parcialmente, né? Às vezes, algumas ações, elas sim apresentam resultados, mas não exatamente o que a gente esperava. Às vezes, esse resultado é parcial. Então, assim, o que eu preciso alterar? O que eu preciso modificar para atingir o objetivo 100%? Né? E aí, dando continuidade nesse trabalho. E aí tem aqui. Então, eu colhi os dados, processei esses dados, analisei e interpretei os dados que eu colhi. Depois disso, eu vou fazer as recomendações a medidas de prevenção e controles que são apropriadas, porque aqui eu já entendi como é que essa doença se desenvolve, quanto tempo ela leva para a pessoa que foi infectada a apresentar os primeiros sinais e sintomas. Eu já estudei de que forma que essa doença está sendo transmitida, já analisei quais são os prejuízos que essa doença traz à pessoa infectada. Então, assim, eu já analisei todos os dados que eu colhi, tá? A partir daqui, eu começo a fazer as prevenções e aí promoção das ações de prevenção e controles indicados. Eu começo a colocar em prática. A partir daí, eu vou avaliar, tá? E aí divulgar as informações que são pertinentes. E aqui tem um modelo
da ficha de notificação, tá? Então, eu vou preencher todinha ela antes de passar. E aí fazer o registro de que essa ficha foi preenchida, de que eu passei, né, para os órgãos responsáveis, e a partir daí começar o acompanhamento com essa pessoa, né, esse paciente, no caso. Então, é o tipo de notificação, se ela é negativa, se ela é individual, surto, inquérito tracoma, agravo da doença, a data que eu fiz a notificação, o estado, o município, a unidade de saúde onde essa pessoa apareceu. Então, assim, aqui tem várias informações que são obrigatórias passar. Então, a ficha ela é totalmente preenchida, tá? Eu não vou deixar nenhum campo em branco, tá bom? Aí aqui é só para vocês verem como é que é a ficha mesmo. E aí, ela tem que ser devidamente preenchida. Aí aqui é a continuação, né, da notificação, porque ó, aqui eu tenho dados gerais, notificação individual, notificação de surto, dados da residência e quem está notificando, tá? Vou preencher tudo certinho. Aí, o nosso próximo assunto é imunização. A gente falou um pouco ali de imunidade, tudo. A gente vai entrar agora especificamente em imunização, tá bom?